seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje a gente vai bater um papo aqui muito bacana com o Marcelo Coelho, que é planejador financeiro, escritor e trazendo uma visão bastante ampla dessa questão de planejar-se financeiramente. Inclusive escritor do livro O que você quer ter quando crescer. Um livro que depois a gente faz todas as apresentações, mas antes vamos apresentar o Marcelo. Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente, um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Falar um pouquinho sobre você, né? Sobre a sua trajetória, sobre a sua jornada no planejamento financeiro e de quebra aí um pouquinho sobre o que te levou a escrever esse livro aqui. Boa, obrigado, Felipe. Primeiro, um prazer estar aqui. Venho acompanhando bastante o trabalho da BMC News, o trabalho de vocês, inclusive o podcast, enfim. E é um prazer estar aqui, receber esse convite para falar um pouquinho sobre um assunto tão importante que é planejamento financeiro, né? Bom, falando um pouquinho de mim, comecei lá atrás, 20 anos atrás, entrei no mercado de ações como trader, então meu background sempre foi mais voltado para a renda variável, então fui trader muito tempo. Tinha ali uma carteira de clientes, onde eu ficava acompanhando ali possíveis entradas, saídas, então fazia muito esse acompanhamento, esse planejamento de carteira, mas focado aqui em renda variável. E aí, ao longo do tempo, enfim, tive uma oportunidade de morar fora, fiquei 2 anos em Nova York, e durante esse período eu decidi ali que eu ia aproveitar esse gap momentâneo de carreira para me especializar e para aumentar aqui um pouco o leque de produtos no meu portfólio, né? Então, aprender a falar um pouco mais sobre outros produtos, não exclusivamente como renda variável, exclusivamente só como com renda variável. Quando eu era trader, assim, a gente vivia um tempo diferente de corretoras, né? As corretoras eram muito focadas em renda variável, em receita, em corretagem, compra e venda. Hoje as corretoras a gente consegue entender como uma grande boutique de investimentos, né? Uma corretora praticamente operacionaliza hoje quase todos os tipos de produtos. E aí aproveitei esse gap na minha carreira, fiz uma pós fora, né, de Portfolio Management na Universidade de Nova York. E quando eu voltei, resolvi tirar as certificações para me tornar planejador financeiro. Então, tirei CEA, CFP, e quis voltar aqui com uma ideia mais macro sobre investimentos. E aí, nesse retorno, virei especialista de investimentos, então depois tive uma carteira de clientes ali, onde eu poderia focar bastante as energias realmente no portfólio do cliente como um todo, não só mais como renda variável, mas entender o momento de vida de cada cliente, entender as suas necessidades, seus objetivos, e me tornei especialista em produtos de investimentos também na mesma instituição, e foi aí que veio a ideia de criar um livro, né? Assim, eu sempre fui... eu nunca fui um escritor assíduo, mas eu sempre gostei de escrever. Então, assim, sempre lá atrás, com 18, 19 anos, tinha aquela época do blog, então eu tinha blog, falava ali sobre alguns acontecimentos, então eu sempre tive muito gosto por escrever, mas nunca tinha me empenhado tanto assim para entregar um trabalho como um livro. E aí no meio da pandemia, eu falo um pouco que o meu livro é um filho da pandemia. No meio da pandemia, eu acabei indo para a casa dos meus sogros ali no interior, morei ali uns 7, 8 meses, naquele período totalmente enclausulado, assim. E eu falei, poxa, eu acho que eu vou aproveitar esse tempo aqui e vou unir um pouco as ideias que eu tenho na cabeça sobre investimentos e vamos ver o que dá. E aí foi ali que, durante alguns meses, eu fui escrever o primeiro capítulo, escrever o segundo. Tinha muitos contos pessoais que eu gostava de trazer e eu gostava de falar isso com os clientes, né? Trazer cases reais, assim, de acontecimento que rolaram mesmo na sua vida, né? Que a pessoa consiga se enxergar, identificar aqueles momentos. E aí escrevi o primeiro capítulo, contei alguns contos pessoais, aí falei, já acho que falta alguma coisinha, falei um pouco de produtos, também não queria que fosse algo tão técnico, mas saiu o livro, assim, e é um filho que me abriu outras portas. Hoje eu sou colunista também em uma plataforma de investimentos e
tenho ideias aí para outras edições daqui para frente também. Boa, muito bom. Ô Marcelo, inclusive eu queria pegar esse gancho, né? Alguns contos pessoais, algumas histórias pessoais que acabaram inspirando capítulos, passagens desse livro, e imagino que também algumas colunas, algumas coisas que você escreve também para portais de internet. Como que se deu, inclusive, essa relação? Porque você fala, né? Tem uma vida voltada para o mercado financeiro, mas como que foi a situação? Infância, adolescência, até chegar lá, para ter essa relação mais próxima, para ter esses causos para contar, para ter essas experiências, para poder passar também um pouco para o pessoal. Boa, assim, eu até cito no livro aqui, né, um pouco dos acontecimentos pessoais. Eu falo que eu tive uma faculdade na vida ali que foi... eu tenho um pai comerciante, meu pai é português, então a nossa renda mensal em casa, na minha família, era proveniente de comércio. Então, assim, meu pai foi autônomo a vida inteira, não é como hoje, CLT, tem um registro, tem seus benefícios. A gente teve uma experiência em casa de o meu pai ser autônomo. E como pai autônomo, pai comerciante, a gente teve momentos bons, a gente teve momentos não tão bons. E ali foi meu primeiro contato um pouco sobre, acho que identificar a cultura do dinheiro, né? Entender a importância do dinheiro e como que a gente consegue se planejar em momentos positivos para os meses que a gente não for tão positivo, a gente consiga ter uma renda que contemple isso. Então, eu venho dessa escola... E depois de alguns anos eu me tornei agente autônomo de investimentos, né? Então, dentro dessas passagens como trader, eu fui agente autônomo de investimento de uma corretora e eu pude sentir na pele um pouco disso, né? De você ter meses bons, você ter meses não tão bons. Eu estava numa fase também que eu estava noivo, então prestes a casar, comprar apartamento, mobiliar, aquela coisa toda. Autônomo, então eu não tinha garantia de quanto eu receberia todos os meses. E eu acho que foi neste momento, assim, um pouco... que eu me dei conta sobre a importância do planejamento financeiro, né? De se poupar. Eu sei que poupar é diferente de se investir, mas de dar esse primeiro passo, de começar a poupar nos meses bons, visando ali os meses não tão bons, até para você ter um colchão, enfim. Então, assim, voltando, foi um pouco disso, assim, né? Eu acho que a experiência de ter um pai comerciante, de você ver que a sua renda não era garantida todos os meses, depois uma experiência própria como autônomo, que me fizeram dar mais destaque e aumentar aqui as minhas intenções de se planejar financeiramente. E lá atrás, assim, o meu pai, eu até conto no livro aqui, né? Não quero bancar aqui o coitadinho que meu pai não pagava as coisas para mim, não me dava, mas era uma infância diferente, assim, né? Meu pai, ele me dava ali, na época, R$2, R$3 para eu ir para o recreio, na escola, enfim. E era uma infância diferente hoje, porque eu tenho um filho de 5 anos que o acesso à informação hoje é muito grande. Então, meu filho assiste TV, olha o celular, vai em lojas, então todo momento está querendo alguma coisa, porque o acesso a estímulo também o estímulo grande, é diferente. Né? Então, na minha infância lá atrás, há 30 anos atrás, a gente não tinha tanto estímulo, e tudo que meu pai e minha mãe me proporcionava, estava tudo certo, era maravilhoso, estava super tranquilo. E eu falo que o meu primeiro planejamento financeiro, assim, na região que eu morava, eles montaram uma escolinha de futebol, né, de futebol society, e eu sou até hoje fascinado por futebol. A gente jogava futebol na rua, eu e meus amigos e tal. E essa escolinha eu lembro até hoje que a mensalidade custava R$35 por mês. E os pais dos meus amigos todos se matricularam. E eu, naquele momento, eu falei, poxa, não sei se eu vou pedir para o meu pai me matricular. Enfim, meu pai já fazia os esforços dele, né, para custear ali as nossas despesas, escola, tudo. E eu falei, poxa, eu preciso estar nessa escolinha de futebol junto com meus amigos, porque... era uma coisa muito fora da realidade pra gente ali na região que a gente morava. E foi ali que eu comecei a juntar o meu dinheiro do recreio todos os dias, aqueles R$2, que eu falo que os R$2 eram mágicos, assim. E eu comecei a voltar. Eu falo que é o meu primeiro planejamento financeiro porque eu comecei a direcionar os recursos que eu tinha para um objetivo pessoal. Né? E planejamento financeiro é um pouco disso, né? Você destinar
né, os seus recursos, abrir mão de alguma coisa, você vai acabar abrindo mão de alguma coisa em busca de um foco maior. E o meu foco maior naquela época seria me matricular à escola de futebol para eu jogar ali 2 vezes por semana. E ali eu entendi o poder do dinheiro, né? O que R$2 por dia, ou R$2,50, enfim, ele era capaz de fazer ajudado com o tempo, né? Então, assim, eu aliava o tempo com o dinheiro que eu ganhava. Não é um planejamento financeiro de investimento, mas era um poupar. E são essas escolas, né, que a gente vai tendo ao longo da vida, assim, que a gente vai fazendo a gente ganhar conhecimento e interesse pelo planejamento financeiro de médio e longo prazo. Muito legal essa história que você contou, Marcelo, porque eu converso muito com planejador financeiro, né? Inclusive, eu sou educador financeiro também, e a gente tem muitas conversas com as pessoas e a importância de estabelecer alguns sonhos, né? Prioridades, o que é importante para você, porque muita gente fala assim, não, mas esse dinheiro aqui você podia estar fazendo tal coisa. Não, pera lá, isso é importante para mim. E muito bacana essa história que você contou, que aquilo era importante para você naquela época, né? Aquela escola, então colocar o dinheiro para, entre aspas, trabalhar para o seu sonho, foi um insight muito bacana, e quando criança ainda, sem acesso a qualquer tipo de conhecimento da educação financeira. E aí eu transfiro, e gostaria que você falasse um pouco sobre a própria realidade de quando você se tornou planejador financeiro, de quando começou a estudar essas relações, né? Poxa, o que eu estou estudando agora, o que eu estou vendo agora, eu fazia lá, eu inconscientemente... Tinha muita diferença? Teve muita diferença? Foi um momento insight, um momento ahá, assim, fala, poxa, eu estava no caminho certo, mesmo sem saber, eu estava trilhando o caminho certo. Então é engraçado porque depois que eu comecei a escrever, e principalmente isso veio com o livro, veio com as colunas, e isso vai me gerando insights de momentos anteriores, que eu comecei a perceber que, puxa, aqui eu me planejei, aqui eu tinha algum foco aqui. E é super importante o que você trouxe de realmente a gente ter os objetivos pessoais, né? Quando a gente fala planejamento financeiro, eu tive já carteiras de clientes, enfim, a gente soa até para alguns clientes algo chato, né? De assim, eu não estou preparado para isso agora, eu não quero me planejar financeiramente agora. É um assunto, tem um pouco de tabu ainda, né, sobre isso. Puxa, eu vou precisar guardar dinheiro, e aí soa como dor, né? Eu vou abrir mão de alguma coisa, eu vou poder gastar menos. E a ideia, assim, acho que tem uma frase que eu acho perfeita, que é até um pouco clichê, mas faz muito sentido. E o meu livro, ele é cheio de frases clichês, assim, porque eu acho que o básico, ele fica de fácil entendimento, né? É que o planejamento financeiro não é sobre deixar de fazer coisas, mas é sobre você se planejar para fazer tudo que você quer. Então, assim, naquele momento eu tinha um foco maior ali, um objetivo. Mais para frente, na faculdade, eu tinha um período também que eu era operador de telemarketing e eu ganhava, na época, acho que era R$350, minha mensalidade de faculdade era 700. E eu precisava fazer faculdade. E aí, o que eu fazia? Eu trabalhava 2 meses, juntava o dinheiro para uma mensalidade. E isso foi rolando até que eu consegui entrar em um banco, e o meu salário foi aumentando, e eu consegui quitar isso. Mas sempre tem um objetivo maior por trás, assim, né? Quando eu comecei a atender os clientes, eu acho que o principal ponto, assim, que eu via nos clientes, nas ligações que eu tinha sobre os portfólios, e eu lembrava do que aconteceu comigo, era um pouco disso, assim, do porquê você está juntando dinheiro, do porquê que você tem esse valor parado, qual que é o seu objetivo com isso. E isso é o que mais me fascina no planejamento, assim, de você entender o momento de cada cliente, o perfil e o para que ele está juntando aquele dinheiro, né? Eu sempre falo, eu cito aqui, nos meus artigos, que o planejamento ele não precisa ser uma dor, né? Assim, ele não precisa poupar por poupar. A gente pode ter planos de curto, médio e longo prazo. E o que eu mais identifiquei foi realmente essa falta de objetivo. Né? De assim, você está guardando por quê? Você vai guardar simplesmente por poupar? Ou você vai poupar para pagar a faculdade do seu filho daqui a 18 anos? Ou você vai poupar para levar o seu filho para Disney, ou para ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila. Enfim, era um pouco disso que eu gostava, que eu gosto ainda, de plantar essa semente na cabeça dos clientes, né? De você parar realmente para pensar e falar assim, poxa,
quanto que entra aqui no meu mês, quanto que sai. Parece básico, né? Mas assim, a maioria das pessoas não sabem quanto entra e quanto sai no seu recurso. Toda a minha receita, quanto que eu recebo e tudo que eu gasto, assim. Eu sou saudável financeiramente, eu ganho mais do que o que eu gasto. Com essa sobra, o que eu vou fazer? Olhando um pouco mais para frente. Eu acho que é um pouco disso, assim. E a gente ter olhares mais para o futuro, né? De médio e longo prazo. E estabelecer objetivos aqui para o dinheiro trabalhar para a gente, né? Nesse sentido, Marcelo, até a gente pensando numa questão um pouco mais abrangente do próprio brasileiro, né, em relação à educação financeira. Você acha que falta, de repente, plantar mais essa semente? Porque me parece que a gente tem um pensamento muito imediatista, né? A gente quer, a gente busca, a gente sonha alguns objetivos, mas quer tudo para amanhã, quer tudo para hoje, de preferência para ontem. Então, plantar essa semente de algo a ser colhido lá na frente, de uma trajetória, inclusive de curtir o processo, né? Não necessariamente o objetivo em si, mas curtir a jornada, curtir a caminhada, na busca por essa conquista. Talvez seja isso que esteja faltando ou que esteja precisando ainda ser mais disseminado aqui em termos de educação financeira para o brasileiro? Eu acho que sim, Felipe. Assim, eu acho que a gente está num processo. Se a gente olhar, observar a forma que o brasileiro investia 20, 30 anos atrás, era uma forma de investir diferente, né? Os investimentos dos nossos pais eram em tijolo, né? Então, quando a gente falava em investir, para os nossos pais era ver a sua casa ali pronta, e essa é a minha forma de investimento. E o investimento naquela época era muito voltado ao não perder, né? Assim, a palavra colchão, né? Guardar debaixo do colchão, estava muito voltado ao não perder. Hoje a gente já vê uma evolução significativa até pelo acesso à informação, o estímulo, a digitalização. Então, assim, hoje o brasileiro ele consegue de uma forma muito fácil e prática, até pela democratização dos investimentos, ter acesso a uma variedade de oportunidades, uma variedade de produtos, e mesmo os próprios bancos ou corretoras, enfim, disponibilizam hoje com muito mais facilidade o acesso a esse tipo de assessoria. Mas eu acho que falta ainda, com certeza, se falando de Brasil, desse estímulo à educação financeira, né? Essa educação financeira que eu tive meio que na marra, lá atrás, por acontecimentos pessoais, eu acho que falta um pouco disso. Eu sei porque eu tenho um filho hoje de 5 anos, eu tento um pouco já mostrar um pouco para ele o valor do dinheiro, a importância, quão difícil é de se ganhar, mas eu acho que falta um pouco disso, né? Essa semana eu até estava lendo o raio-x da Ambima, que eles soltam anualmente, e os dados de 2023 apontaram que 37% dos brasileiros hoje investem. Né? A gente está falando, então, de 63% dos brasileiros não investem nenhum real. Eu não quero bater muito na tecla que, nossa, a gente tem uma oportunidade muito grande de 63% da população brasileira investir, porque a gente sabe que nem todo mundo tem essa condição. Né? A gente vai aqui alocar, vai dar foco aqui muito mais para a classe A, B e C, e a gente sabe que a gente tem um problema, por ser um país subdesenvolvido, enfim, desigualdade social muito grande, de brasileiros na faixa D ter uma dificuldade até de prover ali recursos para o seu mês. Quiçá guardar R$100, R$200 por mês olhando o futuro. Mas a gente tem uma possibilidade muito grande de aumentar ainda esse ponto, né? Inclusive no raio-x da Ambima soltado nessa semana, eles falam que 25% da população brasileira, o primeiro produto de investimento que vem na cabeça é poupança. Então, assim, a gente está falando de um produto que realmente lá atrás, 20, 30 anos atrás, era muito, muito em foco, mas hoje em dia, pelo acesso à informação, pelo acesso às grades de produtos, você falar que em cada 4 brasileiros, 1 investe em poupança, falta ainda educação financeira, falta ainda esse estímulo. E eu acho que é um pouco disso, assim, o objetivo do livro, sabe? Junto com outros livros que a gente sabe que tem no mercado, enfim, esse estímulo realmente da pessoa se educar financeiramente, entender, saber, conhecer um pouco mais sobre os produtos, saber os caminhos, né? Eu brinco no livro que eu faço a comparação com um restaurante, né? O que eu mais falo para os clientes se dê a oportunidade de conhecer as oportunidades de mercado.
Então, assim, mas eu estou enviesado pela poupança ou por um CDBDI, eu quero ter meu dinheiro um pouco, com a visão um pouco de curto prazo. Mas você precisa de tudo para curto prazo, né? Você vai usar esse recurso no curto prazo? Acho que é um pouco disso que você falou da visão imediatista, né? A gente não consegue ter uma visão um pouco mais ampla, né? Para 5, 10, 15 anos, ou talvez para sua aposentadoria. Então, assim, você ter acesso às possibilidades, você ter essa noção que existe possibilidades de você ter um ganho maior, desde que você abra a mão um pouco do tempo, né? Que você não olhe tanto a questão do D0, né, do imediato, ter o rendimento no primeiro momento. Então, é um pouco disso que eu acho que os planejadores financeiros como nós aqui estamos aqui. Esse é um pouco desse nosso papel, né, da gente conseguir entrar cada vez mais na cabeça dos clientes para plantar essa semente de... Até que você estava falando, né, desse dinheiro na poupança, pelo raio-x da Ambima, e pouco atrás você falou de algumas pessoas ou perfis de pessoas que não têm muita vontade de se planejar financeiramente, nunca parou para pensar nisso. E aí, se a gente for colocar em perspectiva, talvez quem está com o dinheiro na poupança está saindo até melhor de quem não está se planejando, né? E aí entra nessa esteira de produtos. Hoje a gente tem acesso a tantos produtos, tantas coisas, que às vezes chega a ser até intimidatório, né? Não, vou deixar na poupança aqui mesmo, tá perdendo para a inflação? Tá, mas pelo menos eu tô vendo o dinheiro render um pouquinho ali. E aí também entra, né, a participação e o papel do planejador financeiro de sempre, às vezes até educar, né, de trazer perspectivas, de trazer pontos divergentes ali para as pessoas, a sementinha de poupar, a sementinha de melhorar o investimento, a sementinha de ser um pouco mais arrojado, e aí essa lida diária, né, do planejador financeiro. Eu falo bastante que eu não acredito em produto ruim, né? Eu vejo influenciadores falar, mas COI é ruim, Previdência... Esse é horrível, né? Previdência jamais. Jamais para quem? Talvez para você jamais, mas para a pessoa do lado, não. Então, assim, eu não acredito em produtos ruins, eu acredito em produtos mal alocados, né? Eu tinha... inclusive a poupança, você falando, né? Eu falei, 25% das pessoas ainda investem em poupança. Tem um lado positivo, que é exatamente, então em cada 4 brasileiros, pelo menos um investe e tem aquele viés pela questão do imposto de renda, enfim, já é um caminho. O nosso papel aqui como planejador financeiro é realmente mostrar as outras opções, né? O que eu cito no livro é entrar em um restaurante e você come sempre o mesmo prato. Então, cara, vamos provar outras coisas, vamos provar esse aqui que talvez seja um pouco mais apimentado, vamos tentar entender isso. Então... eu acho que passa um pouco pelo nosso papel realmente essa visão, assim, é um pouco disso mesmo. Boa. Ô Marcelo, a gente tá, claro, batendo um papo muito bacana aqui, mas eu preciso fazer um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta a falar, daqui a pouquinho a gente continua esse nosso papo de dinheiro com o Marcelo Coelho, ele que é planejador financeiro e escritor. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente tá de volta. Muito bem, estamos de volta aqui com Papo de Dinheiro, hoje conversando aqui com Marcelo Coelho, escritor, planejador financeiro. A gente falou bastante, né, sobre alguns perfis, sobre a importância de planejamento financeiro e inclusive alguns casos reais passados por você aí ao longo dessa trajetória que culminaram na sua proximidade e até mesmo nesse trabalho, né, de educador financeiro, planejador financeiro, escritor desse livro aqui, O que você quer ter quando crescer. E aí, ô Marcelo, eu queria entrar um pouquinho, você falou bastante, né, sobre seu filho, de 5 anos, um garotinho, imagino, cheio, né, de vontades, de ânimos e tudo mais. E aí, você pincelou ali como que você conversa com ele. Eu imagino que muita gente que está ouvindo e vendo a gente aqui nesse momento se depara exatamente com essa mesma cena. Uma criança cheia de acesso à informação, cheia de estímulos, cheia de vontades em relação a produtos, a objetos, a experiências e, obviamente, as pessoas, né, vão moldando ali.
como, né, lidar com essa situação, nessa contemporaneidade nossa, cheia de estímulos, de celulares e telas, e enfim. Como lidar especificamente com isso sob a ótica, né, do planejamento financeiro? É um bom ponto, assim, como introduzir, né, o planejamento financeiro e a ideia, a cultura do dinheiro nas crianças, né, é um assunto que a gente não vê muito, e eu na prática, assim, na marra, tô tendo que lidar com esse tipo de situação. O Nuno, meu filho, é engraçado que assim, a gente tem não um hobby, né, mas a gente tem uma rotina de todo dia que eu busco ali na escola, a gente para numa banca, essas bancas de jornal, enfim. E tem aquelas máquinas que você coloca uma moeda de R$1 e ele sai uma bolinha Pokémon. Hoje não é mais R$1, mas são duas moedas de R$1. Inflacionou, né? Inflacionou o Pokémon. Então eu brinco em casa que a gente se utiliza da moeda Pokémon, né? E isso virou um hobby. Eu pego ali na escola, passa na banca, 2 moedas, um Pokémon. E chegou um determinado dia que a gente foi na banca, dentro daquele hobby, enfim, uma tarde bonita, paramos na banca, depois a gente ia tomar um sorvete. E ele pegou e olhou um carrinho na banca e falou assim, papai, eu queria o carrinho é legal. Eu falei, poxa, no carrinho é legal, mas ele custa R$25. E aí ele, R$25, o que é? Eu falei, olha, e nessa época era R$1 o Pokémon. Eu falei, esse carrinho ele custa 25 Pokémons. E aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Ele falou, não, então eu prefiro 25 Pokémons do que um carrinho. E foi muito de bate-pronto, assim. E eu entrei no carro, a gente comprou Pokémon, eu falei, tá tudo certo. Eu até poderia ter dado carrinho para ele naquela ocasião, mas enfim, é um pouco disso que você falou. O excesso de informação, eu quero tudo a todo momento, meu amigo tem, eu também quero ter, TV estimulando, celular, enfim. E assim, vamos com calma, não era uma data comemorativa, achei que não caberia ali naquele momento. E eu fui embora com isso pensando, eu falei, legal, acho que ele teve uma primeira noção de dinheiro. E depois disso, assim, tudo que ele quis fora os Pokémons, e eu não quero pregar aqui que eu sou o pai ou minha esposa é a mãe que não dá nada para os filhos. Pão duro, né? Filho único, fechado. Ele tem muito mais até do que a gente acha que seria justo, né? Porque a gente acaba sendo muito mole e cedendo aos seus desejos, enfim. Mas a gente acabou se utilizando da moeda Pokémon, assim. Depois passaram-se alguns meses, a gente teve uma viagem para Londres, e em família, eu, minha esposa e meu filho. E a gente já tinha feito uma viagem para Lisboa um ano antes, e em Lisboa tinha uma loja de patinhos de borracha. Essas lojas... Patinho de borracha de banheira, que é uma coisa super comum na Europa, pra gente não é tão comum até, né, porque a gente não se utiliza muito de banheira. E ele ficou fascinado por essa loja, foi o lugar de Lisboa que a gente mais visitou, foi a loja de patos. E quando a gente foi para Londres, a gente falou para ele, olha, sabe aquela loja de patos que a gente visitou no ano passado? Tem em Londres. E ele falou, não acredito, eu quero mais patos. Assim, e tem pato de tudo quanto é tipo. Pato Pokémon, pato da rainha, uma coisa maluca, assim. E eu falei assim, olha, mas o pato agora é em Libra, né? Então, o pato hoje, sei lá, custava 5 libras. Eu falei, um pato custa R$35. Já fez a lição do câmbio. Não, e aí já compliquei um pouquinho, já aumentei Não é tantos dinheiros, né? Tem o câmbio ali. Vamos um próximo degrau aqui. E aí ele falou, legal, tal. Nossa, mas é caro, né, papai? Mas eu queria tanto. Não, eu acho legal, não, até porque os patos não vendem no Brasil, só vende lá. Eu acho que a gente pode dar uma focada aqui para comprar um maior número de patos que a gente conseguir aqui. O que você acha da gente abrir mão de 3 meses de banca e R$2 por dia de Pokémons e juntar esse valor para comprar os patos lá? Ele falou, não, legal, eu aceito. Porque tinha um objetivo no final. O objetivo dele no final era o pato. Então, assim, todos os dias que eu passei a pegar ali na escola, ele falou, olha, papai, R$2 hoje, hein? Eu falei, não, beleza, vamos comprar um cofrinho e vamos juntar. E nisso, obviamente, assim, deu para comprar 3 patos, e no final ele voltou com 7 patos, que a gente deu a mais. Só que, assim, ele deu um valor para isso, e uma importância de abrir mão de algo agora, do presente, visando o tempo, para ele ganhar esse pato no futuro. E isso foi muito legal, assim, né? Porque no planejamento financeiro é isso, né? Você acaba abrindo mão de tempo, você não consegue aquele ponto do imediatismo, né? A gente não consegue ter a maior rentabilidade, a gente não consegue ter liquidez,
A gente não consegue ter um produto com zero risco, tudo em uma coisa só. A gente está sempre abrindo mão de alguma coisa. E a proposta dele aceita de abrir mão dos Pokémons em busca de um objetivo maior, e ele voltou tão feliz assim, e não doeu, né? Passar 2, 3 meses sem aquele gasto. E acho que uma terceira lição também que a gente teve com ele, que foi super legal, um dia desses eu fui trocar o óleo do carro nessas lojas automotivas super grandes, uma loja super conhecida aqui em São Paulo. E na hora do momento do caixa que eu fui pagar, eu estava com ele do lado, estava vendendo uma cartela daquelas mini notas de brinquedo, R$2. E aí ele estava ali e tal, mas era o máximo que eu poderia dar para ele numa loja automotiva, era as mini notas. Falei, poxa, Nuno, legal, você quer? Vou levar para você. Ele, mas o que é? Tal. Comprei. Porque até então a gente fala de dinheiro e passa o cartão, né? Então eles não têm noção da nota física, né? Porque hoje em dia a gente usa muito pouco. Sei lá, se eu abrir minha carteira agora, acho que eu não tenho uma nota, sabe? É bem assim, né? Tudo virtual agora. Tudo virtual, aí passa o celular e na cabecinha dele, o que é isso, né? Um dinheiro físico. E aí eu comprei, a gente veio conversando no carro, quando chegou em casa eu abri a cartela e falei, olha, isso aqui, essa é uma nota de R$5, lembra o Pokémon? Essa nota aqui daria para comprar 2 Pokémon, sobraria uma nota de R$1. Ele, mas se eu der uma nota eu recebo outra ainda? Sim, mas de menor valor, então você sempre tem que olhar. Então, assim, aos poucos ele foi entendendo, e aí em alguns momentos ele andava com isso na mochila, a gente deixava ele meio que pagar algumas contas com o dinheirinho falso dele. Olha, Nuno, aqui deu R$30, você quer pagar com o seu dinheirinho? E ele vinha com o dinheiro. E eu percebi que, assim, hoje é uma relação muito mais natural para mim e para minha esposa, muito mais menos tabu, né? Então, assim, é muito mais simples quando, por exemplo, a gente vai dar alguma coisa e a gente fala, olha, isso aqui custou tanto, hein? Putz, é legal. E até uma questão de valor das coisas, sabe? Da importância. Quando ganha um presente de aniversário, quando ganha um presente adicional que está fora de alguma data comemorativa, eu sinto que até nessas circunstâncias ele começou a dar um valor diferenciado, assim, porque ele começa a tangibilizar, né, e conseguir mensurar um pouco do valor do dinheiro, né, que é difícil ganhar. Que hoje em dia muitas crianças também, que você falou, né, fora de data comemorativa, Natal, aniversário, Dia das Crianças, enfim, muitas crianças estão habituadas a vai na lojinha, compra qualquer coisa, vai na feira, compra não sei o que e tal. E isso depõe contra ou tira um pouco, né, da capacidade da criança de se relacionar. E aí a gente pensa, né, até quando adolescente, quando adulto, isso traz algum problema na hora da educação financeira dessa criança ao longo da vida mesmo, por conta do imediatismo, por conta de não dar valor, por conta... Enfim, uma série de argumentos ali que a gente pode colocar para, de repente, a educação financeira em casa mesmo. Você acha que isso pode ser, ou tende a ser, prejudicial nesse contexto? Eu tenho toda certeza, assim, né? Porque tudo que é fácil, né? Você acaba não dando tanto valor e isso, ao longo do tempo, você não dá o peso necessário que você precisa para o ganhar, né? Então, assim, vindo para minha infância, né? Assim, eu ganhava uma mesada de R$2 ali, uma mesada de R$2 por dia para comprar o lanche. Você começar a entender o quão difícil é de se ganhar e você começar a ter essa visão que o ganhar dinheiro não é fácil, né? Que você tem um trabalho, você tem um gasto de energia para você escolher ali, em algumas circunstâncias ao longo do mês, para onde você vai se utilizar daquele recurso, né? Eu acho, assim, muito importante. Eu vejo hoje, assim, eu tinha clientes mais jovens, eu vejo hoje uma diferença significativa nos jovens, dando um pouco de atenção, né, ao se planejar, ao como se utilizar do dinheiro. Inclusive, a pesquisa da Ambima cita que os millennials, né, a geração Z e os millennials, 37% hoje dos jovens, né, dessas gerações planejam investir o recurso e comprar um imóvel com o rendimento dos recursos. Então, assim, hoje a gente já vê uma mudança onde eles planejam primeiro poupar, depois rentabilizar e com que o dinheiro render, então com o seu rendimento, destinar esse recurso
para a compra de um imóvel. Então, assim, eu acho que essa educação caseira ou nas escolas, eu acho que muda totalmente até se falando de educação financeira no país como um todo, né? A gente mora num país que as pessoas, não só o Brasil, mas no mundo como um todo, as pessoas estão vivendo mais tempo, estão envelhecendo mais, a gente tem menos pessoas nascendo, então uma taxa aqui de nascimento muito maior. Década de 80, cada mãe tinha, e cada pai tinha 4,4 filhos. Hoje a nossa média está em 1,72. Então, assim, menos pessoas gerando renda, vivendo mais tempo, dependendo muito mais aqui de uma aposentadoria pública. Então, se a gente começa na base aqui, né, criança, pré-adolescente, adolescente, ter esses estímulos e minimamente esse conhecimento, é essa geração que a gente vai acompanhar daqui 40, 50 anos, né? Então, para mim faz toda a diferença. Ô Marcelo, e até uma coisa interessante que você levantou agora, né? Educação financeira em casa, nas escolas. Eu ia até te perguntar sobre isso, porque muita gente acaba até transferindo, né, essa responsabilidade de ensinar sobre dinheiro, ensinar até alguns valores, né, na escola, né? E aí a gente vê famílias desestruturadas financeiramente, famílias que não têm uma educação financeira, não têm um planejamento, transferindo para a escola, mas quando chega em casa a criança vê uma realidade totalmente diferente. Queria entender um pouco da sua visão sobre o papel da escola efetivamente, se a gente consegue ter na escola esse vetor mesmo de transformação, esse vetor de mudança de pensamento financeiro, e aí também o contraste com algumas famílias, o contraste com o que se vê em casa, porque pelo que você relatou, sua casa está muito bem encaminhada, afinal, né, um planejador financeiro junto ali, né, com a sua esposa, fazendo essa educação do seu filho. Mas aí chega uma criança educada, ou a tentativa de se educar na escola, chega em casa, não tem muito essa relação com a realidade, ou não tem muito essa proximidade com a realidade. Como é que fica essa situação, já que a gente está num país mesmo mal educado financeiramente? Eu falo por mim, por nós em casa, né, assim, os pais acabam sendo um reflexo diretamente aqui. A gente tem dados muito negativos no sentido de endividamento familiar, enfim. Eu acho que tem a importância, sim, da escola, né, algo de ser colocado nas grades curriculares, a importância da educação financeira, mas tem também a experiência em casa, né? Eu tive uma faculdade em casa de se entender a questão do valor do dinheiro. A minha esposa, quando a gente casou, eu brinco com ela que a gente tinha visões muito diferentes sobre dinheiro, né? Assim, zero julgamento de valores, ela vai deixar eu falar sobre isso, mas assim, quando a gente se conheceu e estava prestes a se casar, eu era agente autônomo, eu estava super nessa fase de estabelecer algumas metas. Então, assim, eu não sei se o mês que vem eu vou ganhar a mesma coisa que eu ganho hoje, eu vou juntar 6 meses do meu salário para ficar um pouco mais tranquilo, para ter uma reserva de emergência. E aí, a gente ali meio noivo, entendendo as finanças de cada um, e a minha esposa era totalmente contrária. Assim, minha esposa era, eu ganho tanto, eu vou gastar tanto até o final do mês, enquanto não tiver o final do mês, quando o mês não acabar, eu vou gastar o que dá. E ali eu consegui passar um pouco para ela que a gente poderia ter um meio termo, né? Uma vez que a gente ia casar, não poderia nem ser tão assíduo assim como eu, de meu Deus, eu preciso guardar 30%, 40% do meu salário todos os meses, e nem também ir numa linha de vamos gastar 100% do que a gente ganha, independente se houver amanhã ou não. E aí dentro de casa a gente conseguiu entender e chegar em um equilíbrio que hoje eu vejo que é muito saudável para o meu filho. Então assim, hoje a gente passa essa visão de equilíbrio de ambas as partes, tanto da minha esposa quanto a mim, dessa importância de se dar valor para uma viagem, quanto tempo o papai e a mamãe trabalharam para conseguir ir fazer uma viagem de 10 dias para fora, quanto tempo o papai e a mamãe trabalharam para conseguir pagar o apartamento que a gente mora hoje, na região que a gente gosta. Então, assim, eu acho que depende também das escolas, né? Eu acho que isso é um caminho que a gente vai continuar percorrendo esse coro, né, pelas escolas
incluir nas suas grades a educação financeira. Eu acho que é importante minimamente as noções, mas também dentro de casa. E assim, também não é regra, né? Hoje eu consigo ter um equilíbrio financeiro dentro de casa e eu consigo mostrar isso para o meu filho. A gente sabe que a gente tem um percentual muito grande de endividamento das famílias brasileiras e isso acaba traduzindo diretamente para uma criança que vive nesse lar e está absorvendo isso. Mas, enfim, eu acho que os dois lados são importantes para uma criação de uma criança e um adolescente. Ô Marcelo, você até levantou essa bola, né? A gente está falando bastante de criação de filhos, sobre a importância de falar sobre dinheiro com as crianças também, mas me chamou a atenção falar de dinheiro também no início e na transição de um relacionamento, né? Isso, e a gente tem vários dados aí mostrando que grande parte dos divórcios, grande parte dos desentendimentos entre casais se dá por conta de dinheiro ou incompatibilidade de pensamentos em relação a dinheiro, né? Essa questão também é muito importante de se colocar na mesa para o benefício do casal, né, para o sucesso do casal enquanto casal e também em relação à própria criança, né? Você levantou essa bola e me chamou muita atenção, que acho que a gente precisa falar também sobre isso, né? Eu acho que é um tabu, assim, eu vejo por casais amigos, assim, de conversar e falar assim, minha esposa não sabe quanto eu ganho, eu não quero saber quanto que ela ganha. Você tá dividindo a vida, né? Eu parto do princípio que é uma coisa só, assim, eu aceito, assim, opiniões diferentes, eu acho que tá tudo certo, mas eu acho que isso não pode ser um tabu e não pode ser um problema dentro de casa. Então, assim, a partir do momento que eu e minha esposa, a gente, enfim, decidiu que a gente ia casar, a gente casou, o nosso planejamento financeiro e o planejamento de vida, ele foi unificado, assim. Então, os nossos planos pessoais de comprar um carro, de trocar um apartamento, ou de fazer uma viagem legal para o Nuno daqui a alguns anos, ele é um planejamento compartilhado, assim. E para mim, na minha realidade, seria muito estranho se fosse diferente, né? E eu percebo muito isso, assim, em círculo social, assim, que existe esse tabu, assim, né? Tipo, o meu marido paga menos do que eu, ou eu pago um pouco mais nas contas pessoais, ou eu arco com a escola do meu filho. Em casa a gente não tem isso, assim, eu acho que como eu sou planejador financeiro, eu trato disso diariamente com os clientes, seria muito estranho mesmo eu ter esse tipo de tabu em casa. Então, a minha mulher também trabalha em sistema financeiro, trabalha em banco. Então, pra gente é muito bem resolvido isso, uma vez que a gente estabeleceu os nossos planos juntos, né? Tem até o livro do Serbasi, Casais Inteligentes e Crescem Juntos. Eu acho que é super importante, é um ponto que a gente precisa quebrar para que as coisas se andem juntas, né? Assim, para mim soa estranho ter um tabu dentro de casa sobre dinheiro, sobre planejamento, sobre, enfim, destinar os seus objetivos em comum com a sua esposa se você não tiver um papo sobre finanças, né? Algo franco, aberto ali, né? Que não doa ninguém, né? Sim. Exatamente. Tem gente que tem medo e fala assim, não, vai querer que eu pago mais porque eu ganho mais, vai querer que eu pago menos porque eu ganho menos. Divide aí no restaurante, fala assim, pagou um pouco mais porque tomou um faz suco. Um Pix aí, vou pagar hoje, mas você faz o Pix da metade. Ô Marcelo, a gente tá se encaminhando aqui pro final do nosso papo, pra gente amarrar, né? A gente falou bastante sobre casos, falou bastante sobre experiências e tem o seu livro, obviamente, que a gente falou ao longo aqui do nosso podcast, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito desse livro aqui, o que você quer ter quando crescer, e eu gostei muito dessa frase, crie respeito pelo dinheiro e aprenda a realizar o seu planejamento financeiro pessoal. Fala um pouquinho sobre ele, claro, quem quiser também adquirir, onde que está disponível para os nossos telespectadores também poderem ter acesso. Legal. A ideia desse livro, Felipe, é realmente que o leitor ele passe por uma assessoria de investimentos em forma de leitura. Então, assim, eu tentei fazer de uma forma bem leve, com contos reais, com acontecimentos que os leitores possam se ligar, né? E falar, poxa, isso aqui aconteceu comigo,
Então, de uma forma bem simples, assim, passando por todos os steps, por todas as etapas ali de um bom planejamento financeiro, até no final que eu chego em alguns cases realmente de carteiras, né? Para quem seriam os produtos recomendados, então falo sobre os produtos de investimento. Então, a ideia é que realmente seja uma leitura tranquila, uma leitura leve, nada tão técnico, para que o investidor mais leigo realmente passe por uma assessoria de investimento e ele saia dessa leitura com um olhar um pouco diferente sobre o dinheiro, né? Então, assim, quebrar o tabu, né? Entender aqui a cultura de se poupar, de guardar dinheiro, de se investir, e é um pouco da ideia do meu livro. Hoje ele está disponível nas principais livrarias digitais, ele está na própria editora, é um livro lançado pela editora Ideias e Letras, então no site da Ideias e Letras ele está disponível, mas tem na Amazon, tem em outras livrarias. Se você jogar o que você quer ter quando crescer na internet, você vai achar vários lugares disponíveis aqui para venda. Tá? E como que o pessoal te acha? Meu Instagram é o que você quer ter, que é sobre o livro. Exemplo do livro. Exatamente, o que você quer ter. As pessoas podem me achar por lá e no LinkedIn pelo Marcelo Coelho também, tá fácil de achar. Boa. Para encerrar, queria que você deixasse aí suas considerações finais. Se tem algum ponto, alguma coisa que a gente acabou não falando que você queira deixar de mensagem, de recado aqui para o nosso telespectador, e já agradecer sua presença, deixando o meu muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por tantos ensinamentos que você deixou aqui pra gente. Legal, né? Eu queria agradecer essa oportunidade. Eu acho que ter esse espaço aqui com você, que é um planejador financeiro também, para que a gente possa levar essa palavra para o maior número de pessoas aqui sobre a importância da educação financeira, sobre a importância de se planejar, sobre a importância de olhar para o futuro. Eu acho que eu fico super feliz quando eu recebo esse tipo de convite para poder dividir um pouco com as pessoas, e eu espero que as pessoas possam desfrutar da leitura e saiam ali com uma chama acesa ali sobre investimento, sobre produtos de investimento. Então, quem quiser ali me adicionar também no Instagram, estou super à disposição e queria te agradecer pela disponibilidade aqui, pelo tempo. Obrigado, eu que agradeço. Marcelo Coelho, planejador financeiro, escritor, obrigado por estar aqui, que sua semente aí que você quer plantar na mente das pessoas, dos brasileiros e de todo mundo que necessita, né, dessa palavra de educação e planejamento financeiro, que encontre terreno fértil. Obrigado, Marcelo. Obrigado você que esteve aqui com a gente no nosso Papo de Dinheiro dessa semana. Um papo sensacional. Recomendo a reapresentação e recomendo você voltar e assistir novamente. Mas, claro, eu volto na semana que vem com mais Papo de Dinheiro, com mais especialistas, com mais conversas sobre educação financeira e finanças pessoais. Um forte abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.